disciplina de Educação em Saúde, 2020/1. Eu sou a Cíntia, sou do doutorado, certo? Essa sou eu, pré-pandemia, ainda com corte de cabelo. O meu orientador é o Dr. Leonardo Araújo Pinto, este aqui. E, quando se fala em decano, desculpa, Léo, mas decano, eu só penso em vovô. Sinto muito, mas é verdade. Vovô. Não consigo dizer mais nada. O assunto que eu escolhi foi tabagismo. Não tem absolutamente nada o que ver com o doutorado. Meu doutorado é em fibrose cística, tá? Mas por que eu escolhi esse assunto? Porque dia 31 de maio foi o Dia Mundial Sem Tabaco. Então eu achei que valia a pena a gente conversar um pouquinho sobre o assunto. Ok? Então, um roteirinho da apresentação. A gente vai definir tabagismo, vamos falar sobre o tamanho do problema, falar em números, tratamentos e vamos fazer uma revisão breve da apresentação. Então, definição, certo? O INCA, Instituto Nacional do Câncer, diz que tabagismo é uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. OPAS Brasil, Organização Pan-Americana de Saúde, capítulo Brasil, fala que tabaco é uma das principais causas evitáveis de morte de todo mundo. Gente, tabagismo é doença. Se tem CID, é doença, tá? Então aqui, F17.2, doença, tabagismo, ok? Definição, a gente vai falar de ativo, passivo, terceira e quarta mão. O que é isso? Desculpa os termos, mas é a maneira mais fácil de gravar. Ativo é o idiota que tá fumando. Passivo é o abobado que tá do lado do idiota que tá fumando, certo? O de terceira mão é o coitado que entrou no ambiente onde alguém tinha fumado, tá? Então, ou entrou em contato com essa pessoa que já tinha fumado, não estava fumando, mas tá no cabelo, tá na roupa, ficou no sofá, ficou na cortina, tá? Então é a coitada da criança que a mãe diz, mas eu não fumo dentro de casa, mas ela chega dentro de casa, ela não toma banho, ela chega, ela abraça, tá tudo na sopa, tá nos cabelos. Esse é o de terceira mão. E de quarta mão somos basicamente todos nós, tá? O que é o tabagismo de quarta mão? É alguém que entrou em contato com alguém de terceira mão. Todo mundo. O mundo inteiro, certo? Então isso foi a definição de tabagismo, certo? Então vamos falar agora de tamanho do problema, ok? Sobre o tamanho do problema, tá? Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, nesse portal para o público geral, descreve que o consumo de fumo de tabaco, em qualquer uma das formas, a gente tá falando de cigarro, charuto, cachimbo, rapé, que é tipo uma pasta de tabaco, tá? Rolo, que é aquele enroladinho, e narguilé, ou qualquer outra forma, é responsável pela perda precoce de 1,3 milhões de vidas a cada ano mundialmente, tá? Devido às doenças atribuídas às substâncias presentes no tabaco. Então a gente não tá falando só de câncer, a gente tá falando de câncer, de AVC, de infarto, de DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, certo? A gente tá falando do asmático que exacerbou porque entrou em contato com alguma coisa. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, além dessas formas mais, digamos assim, tradicionais de uso, não existe limites pra criatividade humana, tá? Isso aqui são todas, é uma foto com vários tipos diferentes de cigarro eletrônico, tá? Esse primeirinho aqui, que parece muito um cigarrinho, na verdade, ele acende uma luzinha aqui, tá? Cigarro eletrônico. Aqui a gente tem um que tá tentando imitar um charuto e outro imitando um cachimbo, tá? Então, não é só aquela coisa que a gente tá acostumado a ver, tem cada vez mais coisas sendo montadas, certo? Então, assim, falando ainda de que não é uma doença só do adulto, tá? O Dr. Bartô e os doutores da saúde aconselham sobre drogas no geral, não é só tabagismo, é sobre álcool, sobre maconha, sobre outras drogas, tá? Quem é o Dr. Bartô? O Dr. Bartô é o João Paulo Lotufo, é um pediatra que se deu conta que é professor da USP, que se deu conta nesse buraco na educação, não só na educação médica, como na educação da população em geral. A gente tende a achar que tabagismo é uma coisa que o adulto faz, mas cada vez mais a gente vê adolescentes e eventualmente crianças começando a fumar, porque nada mais fácil do que tu imitar o que tu tá vendo. Se tu vê o teu pai, tua mãe, tua avó, teu tio fumando, meio que faz parte, tu acha que aquilo é normal e tu começa a fumar também, certo? Então isso foi um pouco do tamanho do problema, tá? Vamos falar em números, não se preocupem, afinal de contas eu não sou matemática e não sou estatística, certo? Então é só um slide de números, tá? Aqui também tirei do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, e aqui a gente vê, de 2006 a 2018 eles fizeram um levantamento, o verde clarinho são homens, o verde escurinho são mulheres, e aqui a gente nota uma tendência à redução do tabagismo, tá, pessoal? Então tá caindo, mas esse tabagismo aqui é o tabagismo convencional de cigarro, tá? Só que começou a surgir cigarro eletrônico, o pessoal começou aqui no Ocidente a usar mais o narguilé. Então esse é o nosso problema. Essas formas alternativas de consumo de tabaco estão abrindo uma porta para a pessoa achar que, mas isso é divertido, isso é diferente, isso deve ser legal, e tem muito mais gente começando a usar o tabaco, certo? Então, de números era só isso, prometo, certo?
Sobre tratamento, tá? Aqui eu peço desculpas que aqui eu vou falar um pouco mais, porque assim, ó, sou pneumologista, né, gente? É a coisa que eu mais gosto de falar de abandono ao tabagismo, e se tratando de tabagismo no geral, tá? Então, TCC, eu botei em cima dos redondinhos porque faz parte, tá? Terapia cognitivo-comportamental. Não adianta remédio sozinho, a gente tem que conversar sobre tudo, certo? Então, a gente tem 3 tipos diferentes de tratamento. TRN, terapia de reposição nicotínica. A gente tem 3 tipos no Brasil: o adesivo, a goma e a pastilha. Adesivo gruda, dura 24 horas e troca de novo, tá? Goma e pastilha é a nicotina de curtação, é aquela que a gente usa para o desespero. Como é que a gente faz tratamento com terapia de reposição nicotínica? Mudança de hábitos, super importante, e aí a gente coloca um adesivo e mais uma de curtação, certo? Custa em torno de R$ 400 por mês e a gente usa por 3 meses, então R$ 1.200 mais ou menos o tratamento. Lembre que eu tô gravando essa aula em junho de 2020, tudo isso pode mudar, tá? Grande contraindicação, paciente que tem prótese dentária. Se tiver prótese dentária, como a goma não é pela saliva que a gente absorve pela gengiva, não tendo gengiva disponível, não dá para usar. Segunda opção, bupropiona, é um antidepressivo tricíclico. A gente usa ele para controlar a crise de abstinência. Então, a pessoa quer fumar, mas tenta dar aquela segurada, tá? Bupropiona, o grande contraindicação, histórico prévio de crise convulsiva, o uso de inibidor da MAO, tá? A gente não usa a bupropiona sozinha mais, normalmente a bupropiona com um adesivo, e a gente usa em torno de 3 meses, que dá mais ou menos R$ 400 por mês esse tratamento. E a vareniclina, que eu vou falar o nome comercial porque é o único que existe no mundo, que é o Champix, é um agonista e antagonista do receptor da nicotina. O que isso quer dizer? Basicamente quer dizer que tá lá o cérebro do fumante cheio de alto-falantes. Fuma, fuma, fuma. A pessoa fuma, vai lá e desliga esse alto-falante. O que acontece? A pessoa tem a sensação de bem-estar como se tivesse fumado. Mas como bom fumante, o bom brasileiro, a pessoa vai testar o remédio. Tá? Então ela fuma igual. Como é um agonista antagonista, tá grudado o receptor da nicotina e gruda essa nicotina extra que tá circulando. Então a pessoa não tem a sensação de bem-estar. Então o cigarro fica basicamente sem graça, tá? É o que tende a funcionar melhor. Esse é o único que a gente usa normalmente sozinho e custa R$ 1.200 tratamento de 3 meses, os mesmos R$ 400 por mês, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem que estar preparado para fumar porque não existe remédio milagroso. E qualquer um das 3 opções que a gente tem aí, a gente acaba gastando uns R$ 400 por mês. Sinto muito, mas é verdade, tá? É caro se manter tabagista e é caro parar de fumar. Mas a gente tem coisas para oferecer, certo? Então, isso foi sobre tratamento. Vamos fazer uma revisão mais do que breve da apresentação, certo? Então, aqui, o que a gente tem que saber? 31 de maio é o Dia Mundial do Sem Tabaco. Tabaco existe de diversas formas, porque, novamente, não existe limites para a criatividade humana. Ok? Tratamento existe, ele é eficaz, mas se o paciente não quiser, ele não vai fazer nada. E a gente tem que lembrar que tabagismo é um problema mundial. Todo mundo tá junto nessa, certo? Pessoal, então só para deixar claro, assim, esse foi uma apresentação feita em PowerPoint com zoom de slide. Bem fácil de fazer, não fica tão bonito quanto o Prezi, mas eu queria fazer uma coisa diferente, como as gurias me roubaram as minhas ideias, foi isso que eu fiz. E aí eu gravei com o Quicksilver do Mac, que eu até vou ver se eu consigo passar agora para MP4, certo? Mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Abraço.